Abra sua Bíblia para Mateus, capítulo 24. Eu vou ler do versículo 36 ao 51, que é o último versículo do capítulo. Mateus, capítulo 24, a partir do 26. Ou quer dizer, 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá, numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o homem que seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele os encarregará a todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então começa a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por favor, orem comigo. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. Queremos agradecer pela vida, agradecer por seu amor, agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá a sua verdade, o Senhor nos deu esse livro. Essas são as palavras do seu Filho, Cristo Jesus, a palavra viva. E Jesus nos fala sobre esta vida agora e a vida no porvir, sobre aquele dia, o dia final. Ajude-nos, Pai, que possamos ler, entender e seguir os conselhos que Jesus Cristo nos deixou. Em nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, você escutou? Jesus disse que ninguém sabe. Ninguém sabe senão somente o Pai, o dia em que Jesus há de voltar e o dia do juízo final. O que é que você sabe sobre seu futuro, sobre sua vida amanhã? Muito pouco, não é? Quem sabe se estará vivo amanhã? Tiago escreveu em Tiago capítulo 4, versículo 14, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É por isso que é correto falar assim: amanhã, se Deus permitir, eu farei isto ou aquilo. No início deste mês atual, nosso irmão Evandro teve seu carro furtado na porta da casa dele. Ele estacionou o carro no final do dia, entrou para dormir de noite. No dia seguinte, quando ele foi procurar o carro, não estava mais ali em cima da calçada. Ele me disse que naquele dia ele não conseguia acreditar, mas que de vez em quando ele voltava lá para o mesmo lugar para olhar, para ver se o carro realmente tivesse sumido. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha testa. Há poucos anos eu estava subindo uma escada que temos aqui atrás da nossa casa. E era um dia de verão, o sol estava muito quente naquele dia. E eu fui subindo aquela escada descalço, porém a escada de concreto estava quase queimando meus pés. Então eu virei rapidamente, fui para descer a escada, mas errei um degrau e fui caindo, escada abaixo. Bati com a testa no chão, doeu muito.
Quase que eu desmaiei. Eu dou graças a Deus que eu fiquei acordado. Poderia ter sido muito pior. Tudo aconteceu no piscar de olhos. Domingo, dia 5 de junho de 2017, nosso filho Daniel completou 35 anos de idade. Eu, minha esposa e Daniel comemoramos o aniversário dele. Ele ganhou uma calça jeans que ele queria. Como de costume, antes de dormir, ele nos deu um abraço. Mas, no dia seguinte, quando minha esposa foi chamar o Daniel para comer, seu corpo estava lá na cama. Não se mexia. Ele tinha falecido. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando seu smartphone será roubado, quando vai ser mandado embora do trabalho, quando vai receber a notícia do médico que está com câncer, quando vai descobrir que foi traído por seu melhor amigo. Nem o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Sua vida, minha vida, tudo pode mudar drasticamente, instantaneamente, no estalo de dedos, quando você menos espera, tudo pode mudar. Para explicar mais sobre esta realidade, nosso Senhor Jesus usou o exemplo de Noé. Esta é uma história que, para a grande maioria, foi uma surpresa nada agradável. Noé era um homem justo, íntegro, ele andava com Deus. Mas, no mundo daquela época, era um mundo corrompido aos olhos de Deus, e um mundo cheio de violência. Por isso, Deus decidiu destruir todas as pessoas, menos a família de Noé. Deus mandou Noé construir a arca. E nos dias de Noé, as pessoas estavam cuidando de seus negócios, cuidando das suas necessidades diárias, fazendo planos futuros. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Apesar da pregação de Noé, as pessoas não perceberam a ameaça de um julgamento iminente. Daí foram surpreendidos pelo dilúvio. Certamente, quando veio o dilúvio, a preocupação com assuntos como comida e casamento, tudo ficou-se supérflua. Jesus afirmou lá, e continua falando para mim e para você hoje, assim acontecerá no dia da minha volta. 2 homens estarão no ônibus, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão no supermercado, uma será levada e a outra deixada. Jesus está nos avisando que haverá uma separação, como houve nos dias de Noé. Noé, homem de Deus, homem do bem, justo e correto, ele ganhou a salvação. Mas para as pessoas egoístas que só pensavam em si mesmas, foi tarde demais para se arrependerem. O dilúvio chegou e todos se perderam. Atenção! Você está me escutando agora? Na realidade, Jesus quer falar com você. Jesus está dizendo, já que eu posso voltar quando vocês menos esperam, a palavra do dia é esta. Vigiem, 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 porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Daí Jesus usou um exemplo que nós conhecemos bem no Rio de Janeiro, o exemplo do ladrão. Porque as pessoas trancam suas portas, colocam grades nas janelas e têm alarmes. Porque o ladrão não avisa no dia que ele vai arrombar a casa de alguém. O ladrão chega quando ninguém está esperando e tenta pegar as pessoas despreparadas. Evidentemente, este problema já existia na época de Jesus. Qual é a lição para todos nós? A lição que Jesus tira? Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, disse Jesus, vocês também precisam estar preparados, porque eu vou voltar numa hora em que vocês menos esperam. Alguém gostaria de aprender mais com Jesus? Jesus está passando agora para a gente a receita para a felicidade. Para isso, Jesus usa o exemplo do empregado ou do servo. O bom empregado, fiel e sensato, ele faz o seu melhor. Faz dentro do prazo estipulado.
O bom empregado procura agradar seu patrão, fazer tudo bem feito. Jesus declara aqui: feliz o servo que seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Você quer ser feliz? Siga os passos de Jesus. Faça a vontade de Jesus. Procure agradar nosso Jesus amado. O desejo de nosso Senhor é ter filhos obedientes, filhos que andam na santidade. Todos que estão na expectativa do Senhor e vivem de acordo com este chamado estarão abrigados nos braços de Jesus, assim como as pessoas justas na época de Noé. Estas pessoas encontraram um abrigo na arca, a família de Noé. Que coisa mais triste, né, meus irmãos? Muitas pessoas não sabem ou não percebem. Muitos não acreditam na volta de Cristo ou pensam que Jesus ainda vai demorar bastante. Daí estas pessoas vivem como se Deus não existisse e que elas nunca vão prestar contas a Deus. Estes cantam: deixa a vida me levar. Trabalham, frequentam suas festas, bebem, se divertem, procuram satisfazer todos os seus desejos materiais e sensuais, e o tempo passa. Os afazeres da vida transcorrem normalmente. Nunca ninguém pensa que Covid-19 pode chegar e mudar tudo, da noite para o dia, e muito menos acredita que um dia Jesus voltará de modo súbito e inescapável. E no dia final, cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus. Os discípulos de Jesus, que colocam sua fé em Jesus e seguem o caminho de Jesus, não precisam saber qual dia e hora que Jesus vai voltar, pois já estão preparados, estão sempre preparados. Estes amam Jesus todos os dias. Agora, eu não posso salvar você, nem você pode me salvar. É por isso que costumamos dizer que a salvação é individual. Seu marido não pode salvar você, nem você pode salvar seu marido. Cada um de nós vai prestar contas a Deus por sua própria vida. Eu não sei se você reparou. Em Mateus capítulo 24, versículo 43, quando fala sobre o ladrão, diz que a vinda de Jesus poderia ser à noite. Mas em Mateus capítulo 24, 40 e 41, parece que Jesus vai voltar de dia. O ponto é que ninguém sabe. Todos que amam os prazeres deste mundo e não estão ligados a Cristo, naquele dia, terão uma surpresa terrível. Terrível. Como o próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, a partir do 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos muitos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, esquentar o banco de uma igreja não salva ninguém. Frequentar as reuniões é de suma importância. O autor da carta aos Hebreus diz que não devemos abandonar as reuniões, pois são nossos irmãos que nos encorajam a nos mantermos firmes até o dia da volta de Jesus. Mas além de congregar, além de ofertar, nós temos que viver como Jesus ensina. Jesus afirmou que aquele que faz a vontade do Pai, este entrará no reino dos céus. Em João capítulo 14, 21, Jesus disse, quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Como se preparar para a volta de Jesus? Obedece a Jesus hoje. Há uma fábula que conta a história de 3 aprendizes do diabo que seriam enviados aqui para o planeta Terra para completar sua aprendizagem. Cada um foi falar com Satanás, o chefe dos demônios, sobre seus planos e a sua estratégia para tentar e arruinar
as pessoas. O primeiro então chegou e disse: eu direi a eles que não há Deus. Satanás disse: isso não vai enganar a muitos, porque eles sabem que Deus existe, que Deus criou tudo. O segundo disse: eu direi aos homens que não há um inferno. Satanás respondeu: não enganará ninguém assim. Os homens sabem que existe um inferno para os pecadores. O terceiro disse: já sei. Eu vou dizer a eles que não tem pressa. Vai, disse Satanás, com esta mensagem você vai conseguir arruinar milhares de pessoas. E você? Quanto tempo você tem? A mais perigosa das ilusões é acreditar que sobra tempo. O dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele aprende essa palavra, amanhã. Amados irmãos, há coisas que não se pode adiar, porque ninguém tem a certeza do amanhã. A conclusão clara e óbvia de tudo que Jesus ensinou nesta passagem é: cumpra o seu dever. Deus é bom, sempre foi e sempre será. Nosso Deus é paciente. Nosso Deus deseja salvar todas as pessoas. Porém, um dia, Deus vai bater o martelo e o tempo acabará. Você conhece a passagem em 2 Pedro, capítulo 3, do 9 ao 12? Vou ler agora a segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julguem alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os alimentos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nele há, será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os alimentos se derreterão pelo calor. Então, eu peço a você, grava versículo 11. São 3 pontos aqui. Tudo será desfeito. Este capítulo 3 de 2 Pedro explica que o planeta Terra será destruído, não com água, como nos dias de Noé, mas sim com fogo. Portanto, guardar bens materiais aqui sobre a terra é burrice. Comprar mais e mais é só acumular lenha para uma grande fogueira no dia final daqui da terra. Daí Pedro nos faz esta pergunta: já que investir em coisas materiais não faz sentido, qual é o investimento que nós devemos fazer? Que tipo de pessoa você deve ser? A resposta é: vivam de maneira santa e piedosa. Quer dizer, leva uma vida dedicada ao Senhor. Se esforce para ser uma pessoa diferente, uma pessoa correta, honesta, bondosa, prestativa. Nosso desejo deve ser ter o caráter de Cristo, sermos parecidos com Cristo Jesus. O que é que ninguém sabe? O dia e a hora que Cristo vai voltar e tudo será desfeito. O que é que todo mundo precisa saber? Que este mundo é um mundo passageiro e que nada neste mundo vai durar para sempre. Alguns desejam uma bola de cristal ou jogar búzios para saber o futuro. Mas a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, já nos informa que essa terra será destruída. Já que você e eu conhecemos o futuro do mundo e da humanidade, como nós devemos ser? Vamos ser puros, santos, levar uma vida dedicada ao amor e às boas obras. O apóstolo Paulo concorda com o apóstolo Pedro. Escrevendo para a igreja em Tessalônica, ele disse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, vou ler do 1 ao 11, para concluir a nossa mensagem de hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas,
Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando alguns dizem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor, capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados que dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. A Bíblia, irmãos, é nossa luz. A palavra de Deus nos revela tudo o que nós precisamos saber para termos uma vida maravilhosa agora e vida que nunca acaba no porvir. Vamos então agir como filhos da luz. Vamos ser sóbrios, usar nossas mentes para praticarmos o bem. Ao invés de encher a cara com bebida, vamos nos encher com o Espírito Santo. Vamos vestir a fé, o amor e a esperança de estarmos com o Senhor um dia para todo sempre. E vamos viver cada dia na presença de Jesus, unidos com Jesus.